Durante o processo de criação dos nossos aplicativos, é bastante comum ele ter funções, ter processos e ter tarefas funcionando ao mesmo tempo, até mesmo configurações. Porém, é importante lembrar que uma dessas atividades ou configurações, caso seja um processo que demande tempo, pode fazer com que o teu aplicativo trave ou pare de funcionar em alguns momentos. Isso pode contribuir para um feedback negativo por parte do usuário, porque geralmente usuários e clientes que utilizam o teu serviço, eles não sabem muito bem essas particularidades internas das aplicações, e caso o teu aplicativo trave nesses momentos, durante essas atividades, durante esses processos que demandam mais tempo, a primeira coisa que eles vão falar é que o aplicativo travou ou parou de funcionar em algum determinado momento. Então, o que é que você pode fazer para que, caso você precise realmente de uma atividade que demande tempo, como é que você faz para prevenir que aconteça essas travas e que o teu usuário, teu cliente final, ele não seja prejudicado? É justamente nesse vídeo que eu quero tratar esse assunto. Então, se você quer descobrir como fazer isso, segue comigo então nesse vídeo que está bem interessante. O que eu vou te mostrar hoje é muito conhecido pelo mundo da programação como threads, tá? E é sempre bom você ter em mente que toda vez quando você abre uma aplicação ou abre um programa no seu computador, ele automaticamente, internamente, já inicia uma thread, o que chamamos de thread principal. O funcionamento da thread segue à risca o mesmo esquema de um simples fluxo de trabalho na programação. Como sabemos, quando a gente está programando, criando nossas aplicações, o código sempre vai estar funcionando do início até o final, né? Sempre uma linha após a outra. O mesmo acontece durante a execução de uma aplicação, ou seja, é uma tarefa após a outra, um processo atrás do outro, sempre. E acontece muitas vezes que um desses processos que será solicitado pelo usuário ou internamente, esse processo demanda tempo. Então, até que a próxima tarefa seja feita, a anterior ela precisa finalizar. Então, em muitas ocasiões, a aplicação trava, o aplicativo para de responder, e não foi porque ele, praticamente falando, parou de responder. É porque o aplicativo está em aguardo para ter um retorno dessa tarefa que ainda está em execução. Só que em muitas ocasiões o cliente leigo, o cliente que está utilizando o seu aplicativo, o seu programa, não tem essa noção de que existe uma tarefa ainda em execução e em muitas ocasiões o que acontece? Forçadamente ele fecha a aplicação, não tem um retorno ali do que ele foi solicitado. Isso pode, como já falei anteriormente, dar um feedback negativo da sua aplicação e existe uma forma de você melhorar isso. Existe uma forma de você corrigir isso e fazer com que essas tarefas que demandem mais tempo não fique dependendo do fluxo de trabalho principal para ter a resposta que o usuário precisou, ok? O processo de threads funciona da forma que eu expliquei. Toda vez quando você abre uma aplicação, quando você abre um programa, ele inicia uma thread principal e esse fluxo de trabalho ele segue normalmente. Você pode codificar isso na aplicação para que essa atividade X ou Y ela será executada em uma thread secundária, ou seja, você vai dividir o trabalho para que essa outra atividade que você sabe que demanda mais tempo, ela vai ser executada em segundo plano. Assim, você pode prevenir que o usuário ele não fique aguardando, né, que a thread principal não fique aguardando essa atividade em segundo plano finalizar para que o usuário possa continuar utilizando o teu aplicativo normalmente, tá? Vamos ver isso aqui na prática no Delphi. Vou te mostrar em um projeto funcional já executando esse processo para você ver como é fácil de aplicar isso. Mas antes de eu mostrar isso aqui no Delphi, vou te pedir que se você gostou dessa explicação, se foi dinâmica, se foi fácil para você entender como é que é o funcionamento de uma thread da mais básica possível, deixa um like nesse vídeo que eu vou estar sabendo com esse like se a forma que eu expliquei foi dinâmica e fácil para você entender, beleza? Então, se você já deixou o seu like, continua aqui nesse vídeo que eu vou estar te mostrando o processo prático para você fazer isso no Delphi, beleza? Então vamos agora para a tela do computador, eu vou te mostrar esse processo. Muito bem, estamos aqui na tela do meu computador, eu já estou com um projeto aberto aqui, tá? É um projeto que já apareceu aqui para o canal, um projeto pessoal, tá? Que eu estou utilizando para teste também, estou aproveitando esse último mês, esses últimos meses, para estudar mais sobre APIs e as formas de integrar isso no Delphi. Inclusive, um dos vídeos recentes aqui do canal é sobre APIs, então vai estar aparecendo aqui no card alguns para você dar uma olhada, que é muito interessante. E esse exemplo aqui eu estou utilizando threads, né? Então, não vou mostrar para vocês aqui como criar uma aplicação do zero para poupar tempo até mesmo de vocês.
Então eu já trouxe uma aplicação funcionando aqui sem nenhum problema, tá? Primeiramente deixa eu mostrar para vocês como é que a aplicação está funcionando aqui. Então deixa eu compilar aqui. Maravilha, ela está aqui. Eu estou utilizando aquela API de Games, né, que eu já mostrei para vocês aqui no canal. Se você não sabe, tá aqui um card aparecendo para você dar uma olhada sobre essa API. E eu vou estar simplesmente clicando aqui. O que é que ele está fazendo aqui basicamente? Ele está criando aqui esses elementos. Pode acontecer alguns errinhos aqui porque não está totalmente otimizado. Eu estou testando ainda, né? Mas o que é que ele está fazendo basicamente aqui? Ele está criando elementos em memória utilizando threads para isso. Tá? Então ele está alimentando ali todos os elementos. E eu tenho algumas threads para criar esses elementos e outras threads para preencher eles com as informações. Ok? Então basicamente isso aqui são botões, tá? São botões. Cada um tem um botão, né? Eu coloquei um código aqui para ele trazer o código do item, né? Mas são códigos aqui, eu tenho alguns elementos como imagem, tem um texto aqui também. Então isso aqui basicamente está funcionando com threads, tá? Deixa eu fechar aqui, porque eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Vou dar um F12 aqui. E a primeira procedura que eu entro aqui não é essa aqui, tá? Eu não vou estar entrando muito em detalhes aqui, porque aqui tem algumas particularidades relacionadas à imagem, né? Porque eu tenho uma procedura aqui nesse meu programinha que eu consigo trazer uma imagem de URL e converter ela para que ela seja visualizada em um T-Image. Você quer aprender a fazer isso? A pegar uma imagem de URL e jogar ela no T-Image. Não, comenta aqui abaixo se você quer esse tipo de vídeo que eu trago aqui para o canal, beleza? O que você precisa se preocupar é nesse cara aqui, ó. É o chamado Thread Synchronize. Detalhe, tá? Antes de você começar a utilizar threads, você precisa declarar a uses thread aqui, ó, system.thread, tá vendo só? Então você precisa declarar ela para você começar a utilizar as threads aqui no Delphi. Mas no Delphi basicamente existem vários tipos de threads que você pode estar utilizando no Delphi, tá? Mas nesse projeto especificamente, eu estou utilizando dois tipos de threads e a princípio, para você começar a utilizar threads, é com eles que você pode começar a trabalhar de fato, né? Você não precisa se aprofundar, se você está começando, não precisa se aprofundar muito em todos os tipos de threads que você vai estar encontrando, mas você já pode começar uma brincadeira utilizando dois tipos de threads muito importantes aqui no Delphi, tá? A primeira thread que a gente precisa se preocupar aqui é a Thread Synchronize. Lembrando, tá, sempre que toda vez quando você abre uma aplicação, seja no Windows ou no Android ou em outro sistema operacional, ele sempre vai estar abrindo uma thread principal, tá? Ela abre oculta, obviamente, né? A gente não tem um manuseio nisso porque ela precisa abrir sempre, mas ela sempre abre uma thread principal. Então, quando a gente utiliza as threads aqui, utilizando a uses, a gente agora tem a possibilidade de manipular essas threads da forma que a gente acha melhor. Então, nesse meu projeto aqui, eu estou utilizando dois tipos de threads, como eu falei para vocês. Eu tenho o Thread Synchronize, que é esse aqui, e tenho o Thread Anonymous, que é o que está logo aqui em cima. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Aqui o Thread Create Anonymous Thread. Qual a diferença dos dois basicamente? O Thread Synchronize, ele sempre vai estar carregando as informações juntamente com a thread principal, né? Então, embora a atividade ela seja separada, ela sempre vai estar em conjunto com a thread principal. Então, só utilizando ela não vai resolver o seu problema. O que você precisa fazer, caso você tenha alguma tarefa que demande tempo, é justamente separar essa atividade que demanda mais tempo para uma thread específica que vai estar tratando isso. Ou seja, é aquele tipo de thread que ela vai ser criada para fazer aquela atividade. Só que assim que ela for finalizada, ela vai sair de memória. Aí vai abrir recurso no seu dispositivo para você utilizar para uma outra tarefa, para o que você precisa, né? Então, basicamente, a forma de você utilizar a thread é o seguinte: você vai estar declarando a palavra thread, vai especificar o tipo de thread que você vai estar utilizando e dentro dela você cria uma procedure que vai estar chamando o que você precisa. Nesse meu exemplo aqui especificamente, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando APIs, como eu estou falando aqui para vocês. Então, toda vez quando um item vier da minha requisição, ele vai estar criando um novo elemento, ou seja, ele vai estar criando, nesse caso aqui, um botão, dois elementos de texto e uma imagem. Ele vai estar criando
esses elementos. E aqui nesse meu exemplo especificamente, eu também tenho um processo para ele criar, para ele buscar uma imagem via URL e jogar isso para um TImage, que justamente eu tenho aqui numa procedure. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Essa aqui é uma procedure que eu criei, que é justamente a mesma procedure que a gente viu aqui logo abaixo, que ela faz o processo de pegar a imagem da URL e jogar em um TImage. Então eu tenho basicamente aqui duas threads, né? Eu tenho uma thread, a primeira thread que inicia é a thread anônima, ou seja, ele vai estar criando os elementos e em seguida ele vai estar jogando essas informações na outra thread, que é o thread synchronize, que é justamente o que vai de encontro à thread principal. E a thread anônima funciona da forma que eu falei. Assim que ela for criada, vai começar o processo que você colocou dentro dela, e assim que ela for finalizada, ela vai sair de memória e já vai ficar disponível ali. Então você pode criar quantas threads anônimas que você precisar para a sua aplicação, porque sempre a atividade vai ficar aí bem mais fluida e muito mais rápida dependendo do seu projeto. Beleza? Trabalhar com threads aqui no Delphi é simples mesmo de utilizar, não tem muito o que falar aqui para vocês. E da forma que eu falei para vocês, é a forma mais simples e prática de você aplicar nos seus projetos aí. Beleza? Para você que está me conhecendo agora, bem-vindo ao canal. Toda semana tem vídeo aqui para você, sempre às quartas-feiras às 7 horas da noite. E eu também queria te convidar para participar de enquetes que eu tenho toda semana. Eu faço perguntas, né, múltipla escolha, para que eu possa interagir mais com os inscritos aqui do canal. Então lá tem algumas perguntas e como é a rotina de vocês durante o desenvolvimento, quais empresas que você trabalha, quais são os segmentos, quais são as plataformas que vocês mais utilizam nas suas criações. Então se você quiser participar dessas enquetes, você vai estar encontrando essas perguntas na aba de comunidade aqui do canal. Beleza? Repetindo, se você quer aprender a pegar uma imagem de URL e jogar isso no TImage, esse vídeo pode sair aqui pela semana, e para você não perder esse vídeo, para que você seja notificado, você precisa se inscrever aqui nesse canal, porque se você não se inscrever, você vai perder esse vídeo, vai perder essa oportunidade de aprender uma coisa bem bacana aí para a tua aplicação, deixar inclusive uma aplicação moderna, tá? Você pegar hoje uma imagem de uma URL é a coisa mais simples e vai deixar o teu aplicativo muito mais prático de ser utilizado. Beleza? Bom final de semana para você. Se você ficou com um tipo de dúvida, comenta aqui abaixo desse vídeo. Se você quer sugerir novos vídeos, além de participar da nossa enquete que eu tenho toda semana, você pode comentar aqui nesse vídeo também, que eu vou dar uma olhada aí e ver como é que a gente faz para encaixar essa dúvida sua aqui no canal. Beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima.